Desarmada, extremamente sincera, ela impressiona por falar abertamente de suas fragilidades. Estrela de primeira grandeza, Marília Pêra nunca economizou suas emoções, dentro e fora de cena. Conhecida não apenas pelo seu talento, mas também pelo rigor e a disciplina com que encara todos os seus trabalhos, a atriz, bailarina, cantora, interpreta desde os 4 anos. E diz que, sem pretensão de mudar o mundo, faz teatro para ser amada. Com muito bom humor e de coração aberto, ela nos recebeu para a entrevista que você assiste agora. Marília, antes de mais nada, muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente, participando da nossa nova temporada da série Grandes Atrizes. Sua presença é fundamental para nós. Muito obrigada, estou muito feliz aqui também. Bom, quero abrir a nossa conversa com a seguinte pergunta, né? Em mais de 60 anos de carreira, é importante falar 60 porque você começou com 4 anos, então esse número é importante dizer o porquê dessa conta, né? E com mais de 60 personagens no currículo, né? Num arco que abrange de Maria Callas à prostituta Sueli do filme Pichote. Minha pergunta é, o que foi mais atraente, talvez por isso mesmo mais assustador para você? Viver na pele o glamour e o sucesso de uma diva ou uma decadência? O mais assustador sempre é você vivenciar uma pessoa que esteve, que existiu, que foi, né? Que é uma imortal, como Callas, como Dalva, Carmen Miranda, Chanel. Isso é o mais assustador, porque as pessoas que vão assistir têm essa imagem em suas mentes e vão lá julgar se o que você está fazendo corresponde ao que elas guardam na memória delas. Mas sempre é um privilégio aprender com essas mulheres, quando você vai estudar a vida delas. No caso da Carmen Miranda, eu sempre me sinto mais feliz quando faço Carmen, porque ela é de uma alegria, de uma felicidade. Já Chanel, como eu interpretava Chanel na decadência dela, eu quase fiquei deprimida, pessoalmente, né, no período em que interpretei Chanel. A Dalva foi a possibilidade de acreditar que eu era capaz de alcançar aquelas notas impossíveis da Dalva. A Dalva me ensinou o canto, né? Então, cada uma, até Dona Sara, que eu interpretei Dona Sara na televisão, me ensinou a humildade, a passar desapercebida. A Dona Sara é quase um zero à esquerda, né? Embora tenha sido uma mulher muito forte, mas uma mulher que não aparecia quase publicamente. Então, mas não é assustador, é sempre enriquecedor. Na sua biografia você diz que começa sempre pela coreografia da personagem. O que é a coreografia de uma personagem? Eu fui bailarina muitos anos, muitos anos. Eu comecei a estudar balé com 11 anos e eu acho que o intérprete sempre é uma consequência. O intérprete, eu digo, é um pobre coitado, né? O intérprete, primeiro ele precisa ser chamado, ele precisa ser convidado. Depois ele tem que estudar uma partitura, aí ele tem que obedecer ao diretor, ele tem que obedecer ao figurinista, o cenógrafo, o iluminador, hoje em dia o cabeleireiro, ele tem que obedecer a todo mundo. Durante muitos anos da minha vida, eu obedeci ao coreógrafo. Eu trabalhei muitos anos com Johnny Franklin, que trabalhava com uma vara na mão. Não é que ele desse aquilo nas pernas da gente para valer, para machucar, mas a gente podia levar uma varada nas pernas. Então, eu tenho aquela disciplina do balé clássico. E desde muito cedo via balé, fui ligada muito à música, porque estudei 10 anos piano com a professora Elza Usurpato, que é viva até hoje. E
Então, eu aprendi muito a obedecer a uma forma, Então, quando eu tenho um personagem para interpretar, é evidente que eu leio tudo o que eu posso ler a respeito daquele personagem, estudo tudo que eu posso, mas enquanto eu não souber como ela anda, como ela senta, como ela movimenta as mãos, como ela sorri, eu não tenho personagem, porque eu acho que isso é um vício do balé, de obedecer a uma coreografia. Eu preciso dessa forma, da cor do personagem. Uma pergunta de uma grande atriz para você que está relacionada a isso. Marília, é o seguinte. Eu, todo o tempo que convivi com você, eu sempre senti em você uma pessoa, ou melhor, uma atriz disciplinada. Você é disciplinada por natureza ou por imposição? A Bibi uma vez me dirigiu em Deus lhe pague. Eu tinha tanta consciência da importância da Bibi que eu fiquei assim, quase que paralisada, sem conseguir fazer o que ela me pedia, que era tão simples, que ela é uma diretora maravilhosa e simples. Mas a Bibi, minha mestra absoluta, eu fui bailarina do My Fair Lady. Então era Bibi, a estrela, Paulo Otran, Jaime Costa, Sérgio Viotti, imagina que elenco. E aquilo eu fiquei em My Fair Lady durante 2 anos, eu acho que eu tinha 18 anos, então fui bailarina dela, via todo dia a Bibi, a precisão da Bibi, a disciplina, o rigor e a alegria dela, o bom humor. Então, eu não sei, Bibi, onde isso começa, mas como eu comecei a fazer teatro com 4 anos, trabalhando com pessoas muito bem-humoradas, mas rigorosas, disciplinadas, e depois comecei a estudar piano de forma rigorosa, disciplinada, 8 horas por dia, porque meu pai gostava de música e eu amava meu pai. Então, fazer aquilo, ficar estudando durante 8 horas, era uma alegria, porque ele estava no quartinho ao lado, ouvindo e percebendo as minhas dificuldades, acompanhando. Então, se foi uma imposição, talvez de você mesma, Bibi, com seu rigor, do meu pai, da Dulcina, da Morrinô, foi uma imposição muito prazerosa. Você disse no Cartas a uma Jovem Atriz que está cada vez falando menos e mais baixo na vida. Isso é só para poupar a voz ou tem outra conotação? Isso é uma timidez enorme que eu, pelo fato de ser atriz, eu precisei vencer. Na verdade, eu não era de falar muito, nunca fui de falar muito, e me lembro até de fases da minha vida em que minha mãe me levava até a pracinha e dizia, brinquem com ela, porque eu não tinha coragem de chegar. Eu tenho uma timidez, que isso sim, até respondendo a Bibi, eu acho que isso veio comigo, não sei de onde, uma timidez enorme. E depois, com o estudo do canto, eu sei que o falar continuamente não é bom para as cordas vocais. Mas, às vezes, eu me vejo na televisão, capítulos dos quais eu participei, e eu penso, falei muito baixo. É um equilíbrio aí que eu venho tentando alcançar. Marília, eu fiquei muito impressionada que nesses 2 livros, né, que esses que eu estou citando na entrevista, Cartas a uma Jovem Atriz, na sua biografia, são livros extremamente corajosos, porque neles você se expõe muito. Você fala abertamente das coisas mais densas às coisas mais corriqueiras da sua vida, né, e da sua carreira. E você, em todos eles, fala muito de como você é frágil. Isso é uma ideia que é reincidente ao longo dos livros. Minha pergunta é, o tempo e a experiência ajudaram você a lidar com a fragilidade? Ou esse é um sentimento inerente a uma profissão que lida tão forte com as emoções?
Eu não sei se é inerente à profissão, porque eu tenho muitos colegas que são fortíssimos apesar da profissão. Eu agora tenho consciência dessa fragilidade de uns anos para cá. Agora mesmo, há um mês, eu estive viajando e um dia cheguei ao hotel e a chave não entrou e aí o homem da portaria falou comigo com um pouquinho mais de grosseria por causa da chave e eu comecei a chorar. Então, essa menina, não é nem uma menina chorona, mas é uma menina muito sensível. De vez em quando ela baixa em mim, eu acho que eu vou morrer assim. Eu me comovo com muita facilidade. Eu sou, assim, delicada, frágil, se eu não tivesse... Tinha uma frase de uma atriz, Arletty, que dizia, cuidado comigo, eu sou frágil, objeto de arte. Ela falava, acho que no filme Les Enfants du Paradis, ela tem uma frase dessa, que essa Arletty interpreta uma atriz. Eu acho que algumas atrizes são extremamente frágeis, talvez por causa da profissão, porque uma atriz sabe tudo. Uma atriz sabe tudo, né? Vivencia tudo, se joga, se mata. Uma atriz faz qualquer negócio, né, para executar aquele texto, para obedecer a um diretor, para fazer com que a plateia a ame, se emocione com ela. E isso maltrata, né? Em 68, durante a ditadura no Brasil, você encenou Roda Viva, em São Paulo, e no final de uma das apresentações, o comando de caça aos comunistas espancou o elenco. E você disse que nem era comunista na época e, mesmo assim, apanhou. Sem ter nenhuma ligação com a política, você disse que frequentava as passeatas como se estivesse participando de uma aventura, de uma brincadeira. Anos depois, quando você gravou um depoimento a favor do então candidato à presidência, Fernando Collor, você também foi muito criticada, patrulhada ideologicamente, e você disse também que era completamente ignorante em matéria de política. Inclusive, seu depoimento começava dizendo, não sei direito quem ele é, não o conheço. Minha pergunta é, mesmo sem nunca ter se engajado em nenhum movimento, a sua relação com a política lhe custou muito caro, seja pela direita ou pela esquerda? Muito caro. Muito cara. Ele é um espaço onde eu não devo me meter, porque eu acho que é para raposas. E há envolvimentos ali que eu não alcanço. Então, a política é um assunto que eu não devo, porque eu não alcanço. Então, quando o Zé Celso me convidou para substituir a Marieta em Roda Viva, que era a Marieta que fazia no Rio de Janeiro, depois ela não pôde ir para São Paulo e o Zé Celso me chamou. Eu cheguei a São Paulo numa quarta-feira, ensaiei o primeiro ato, na quinta-feira ensaiei o segundo, na sexta-feira eu entrei. E 2 semanas depois eu era espancada e presa, passei por várias delegacias, porque eu seria comunista, comando de caça aos comunistas. Eu levei um susto com isso, porque completamente alienada nesse, não sabia de nada disso. E anos depois, vendo os vários candidatos na televisão, eu achei, também não sei porquê, que o Collor seria um bom estadista, então vou votar no Collor. Não sabia que não podia. Todo mundo sabia que não podia votar no Collor, menos eu, porque essa alienação da menina do Rio Comprido que não sabe quando está sendo espancada pela direita nem pela esquerda. Então, melhor não mexer nesse assunto, porque eu não me articulo bem nele. Mas eu acho, Bianca, que foi muito bom. Eu acho que tudo, voltando à coisa da precisão e do rigor, de alguma forma eu saio mais afinada, sabe? Eu saio mais afinada, mais preparada. Tem uma frase do Brecht que diz que aquele que foi espancado não pode escapar do conhecimento, né? Tenha medo, sim, mas mergulhe, porque no fundo a lição te espera. Eu não sei em que ponto eu saí melhor, mas eu saí melhor, porque de alguma forma eu me entreguei
para um lado e me entreguei para o outro, apanhei bastante e saio mais ou menos livre, porque ninguém é livre, mas eu saio mais limpa dessas duas histórias. Agora você reconhece que o país mudou e diz que o país mudou para melhor, mas eu vou fazer uma pergunta que eu tenho repetido para todas as grandes atrizes que têm participado da nossa série, que é em relação a isso, só que em relação à cultura. Se diante dos diferentes modos de produção e que você teve a oportunidade de acompanhar, desde as companhias com a Dulcina, vivendo teatro em família, e hoje a gente tendo um modo de produzir teatro regido por leis de incentivo, quer dizer, você acha que a situação está configurada de que maneira? Melhorou também ou só mudou? Olha, vou te falar, eu não sou uma boa produtora. Eu não sou uma boa produtora, eu não tenho paciência para ficar esperando 1 ano, 2 anos, um projeto ser aprovado e que ali no projeto digam quanto eu devo ganhar e quanto eu devo cobrar. Eu não sou desse tempo, né? Eu sou do tempo que as pessoas juntavam as suas economias, montavam aquela peça, cobravam o que queria, tinha público, não tinha público, era sucesso ou era fracasso. Eu perdi a casa onde eu morava por causa de um espetáculo. O meu único imóvel eu perdi por causa de um espetáculo. Então, eu não tenho muita paciência. Eu nem sei se os produtores estão contentes, em geral, com as leis de incentivo. Eu tenho trabalhado muito sob a produção ou do Marcos Montenegro, ou agora também do Miguel Falabella, Sandro Chaim. Eu tenho trabalhado sob essas produções exatamente porque eu não tenho o dom, porque é um dom. Eu percebo que algumas colegas minhas são grandes empreendedoras e são muito bem articuladas e conseguem patrocínios para tudo. Eu mal consigo chegar aos escritórios para defender a minha ideia. Não tenho esse talento, infelizmente. Então, eu nem sei se o teatro, nesse sentido, vai bem ou mal, mas eu sinto muita falta de grandes espetáculos. Então, é o que eu faço quando eu viajo para fora do Brasil, vou assistir grandes espetáculos. Eu acho que em Manaus há grandes espetáculos de ópera convidados. Eu acho que em Porto Alegre há grandes espetáculos de ópera, de dança, de teatro. Mas, assim, no Rio de Janeiro, sinto muita falta de espetáculos ricos de cenário, de figurino, o que a Fernanda chama de lixo cênico. Sinto muita falta do lixo cênico que ajuda os atores, sabe, a contar aquela história. Mas, assim, nas leis de incentivo, eu não vou mergulhar nesse assunto porque eu sempre pergunto para alguém como são essas articulações, porque eu não sou boa disso aí, não. Agora, Marília, o nome dessa nossa série é Grandes Atrizes. E você, agora há pouco você disse, sabe que eu acho que eu sou mais cantora e bailarina do que atriz? Eu falei, como assim? Eu tenho essa formação, mas é mentira isso, é mentira porque a formação que eu tenho, a família toda e a Morrinot, eles faziam os clássicos, as tragédias gregas. Eu tenho essa formação infantil, os clássicos de teatro, os dramas psicológicos. Eu fui, quer dizer, a minha primeira formação é essa, mas é que depois, durante muito tempo, eu fui bailarina. E durante muito tempo eu persegui a coisa da voz, cantar, afinar o instrumento vocal. E eu tenho um lado fútil, assim, que, em geral, atrizes brasileiras não têm. Eu gosto da maquiagem, eu gosto do cabelo, do lixo, né? Da roupa bonita. Houve uma época em que o Amir Haddad, querido amigo, queria montar uma peça irlandesa, aí indicaram meu nome e ele falou, Marília já vai lá purpurina, porque nesse sentido da forma, é que eu acho que eu sou meio bailarina, sabe? As unhas, Carmen Miranda, então... Mas é
mentira. Na verdade, eu já circulei por todos esses universos de Maria Callas, e de Carmen Miranda, e de Dulcina Moreno. Marília, última pergunta. Você entrou em cena aos 4 anos, justamente para morrer em cena toda noite como filha da Medeia. Dureza para uma criança, né? Ao mesmo tempo, o que você traz desse aprendizado, dessa morte toda noite, desde pequena em cena? Essa capacidade também de renascer todo dia, né? Então, todos os dias eu vou reviver, apesar de ter morrido ali ontem, hoje eu vou levantar e vou reviver, isso é muito bom. Em Medeia, eu não só morria todos os dias, como via ali meu pai de Jazão, a Medeia era Moreno, e a loucura do ciúme dela, né? O ciúme dela a tal ponto de matar os 2 filhos, e sempre eu saía de cena e o contra-regra fazia assim, como se estivesse me esganada ali na coxia, eu gritava, era a minha morte. Mas antes eu levava também, enfeitiçada pela Medeia, enfeitiçado pela Medeia, um manto dentro de uma caixa mágica que eu entregava à princesa com quem meu pai, Jazão, que era o meu pai de verdade, estava traindo a minha mãe, que não era minha mãe, era Medeia, era Moreno. Então eu entregava, e quando a princesa pegava esse manto, ela pegava fogo, ela se incendiava, o palácio inteiro se incendiava. Então eu também era o veículo dessa vingança, né, que minha mãe depositava em minhas mãos. Mas eu não tinha consciência, eu só fazia aquilo que me mandavam e achava tudo muito bonito e engraçado. Tinha um cheiro de teatro que eu adorava, o cheiro dos perfumes das atrizes. Era tudo muito bom. Saudades da minha pobreza, da pobreza do meu passado. Saudades da minha antiga pobreza, como antiga diria pobreza, Clarice como Lispector. diria Clarice Lispector. Marília, muitíssimo obrigada. Obrigada a você. Nós todos temos a dizer. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para estar conversando sobre isso aqui no palco. Acho que é importante a gente ter essa conversa nesse lugar onde tudo acontece para uma atriz. Tudo acontece. Muito sucesso para você como jornalista e como atriz. Muito obrigada. Fomos. Não doeu. Ok. Não doeu? Que ótimo. Isso é a melhor coisa que eu posso escutar. Não, foi bom. A segunda é que foi divertido. Foi? É que é tanta coisa, tanta história. São muitas, eu ia até, depois esqueci.